Oiê. Oi, gente, tudo bom? Eu não sei como é que a gente normalmente faz aqui, mas acho que os outros professores me falaram que normalmente vocês mandam a pergunta no chat, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais confortáveis, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Gente, tá dando para me escutar bem assim? Eu não sei se tá dando ou não. Vocês me avisem qualquer coisa, tá bom? Tá. Vocês sabem também quantas pessoas normalmente juntam aqui nas monitorias? Tipo, pra eu ter uma noção de quando a gente começa. Tá, obrigado. Vamos esperar mais um pouco então. Gente, eu acho que eu vou esperar até dar umas 6h05, e aí a gente começa falando. Se entrar mais alguém depois, eu posso repetir também ou qualquer coisa.
Gente, eu acho que eu já vou começar, então. Eu só vou verificar se minha porta tá trancada para ver se ninguém da minha família vai interromper a gente. Peraí. Vamos lá, então. Aí, se alguém entrar depois, aí eu posso repetir também, eu converso com a pessoa depois, tá? Eu já perguntei se o som tava bom, as pessoas me responderam que sim, mas se tiver algum problema com o som ou com a imagem, vocês me avisem, tá bom? Eu não tenho internet muito boa, eu não tô na minha casa agora, eu tô numa chácara do meu pai, e aqui a internet pega um pouco pior, às vezes ela oscila. Caso alguma coisa aconteça, vocês me avisem, tá bom? E eu tinha falado com os outros professores, eles me falaram que normalmente vocês perguntam pelo chat, então vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês acharem melhor, pelo chat ou pela câmera, pelo áudio, vocês que sabem, para mim tanto faz. E é isso, qualquer coisa vocês me avisem. Também em relação, eu imagino que vocês já tenham visto a aula que colocou no YouTube, eu tentei abordar de um jeito um pouquinho diferente de como o Lucas e o Gabriel tinham abordado. Eu tentei usar aquela luzinha do meu irmão. Não sei como é que ficou para vocês, o que vocês acharam disso, se acharam que foi melhor ou não. Eu mais fui pela minha experiência, assim, de que eu particularmente gosto de ver pessoas e isso me anima um pouco. Então, mas se vocês acharam que isso que é melhor só pelo PowerPoint com a voz, vocês me falam, porque também não é problema para mim. Então, vocês sempre podem ter liberdade para ficar me mandando feedback de como tá indo as coisas, ou falar assim, não, peraí, não entendi nada, me repete tudo, eu repito, não tem problema, tá bom? Acho que é isso. Como que vocês querem começar? Vocês querem me fazer perguntas? Porque eu sei que eu prometi na aula fazer alguns exercícios de aula que eu não fiz por conta de tempo. Nas próximas vezes eu vou organizar melhor meu tempo para conseguir fazer os exercícios de aula. Então, como vocês preferem? Tem como vocês me mandarem no chat? Vocês preferem que eu faça todos os exercícios de aula, que eu ainda não fiz? Ou se vocês querem ir pedindo dúvidas? O que vocês acham melhor, na realidade? Acho que se ninguém responder, quer dizer que tanto faz, é isso? Você a Júlia teve dúvida no quinto de aula? Tá, eu acho que eu posso começar então tirando a dúvida no quinto, porque só para eu lembrar aqui, a gente fez até o 5, né? Depois do 6 para frente a gente ainda precisa resolver. Então eu vou reler o quinto aqui com você, Júlia, e depois eu faço do 6 para frente. E aí a gente vê se teve dúvida também nos exercícios complementares. Pode ser assim? Deixa eu pegar meu óculos. Eu vou ficar tirando e colocando os óculos porque eu fiz um teste e eu vi que estava dando reflexo. Não sei se incomoda, mas às vezes me incomoda um pouco o reflexo. Eu vou ler o 5 de aula. É aquele que é do nióbio, né? Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o Brasil ser um produtor de nióbio, tendo 96% total mundial. Ele vai dar uma história. Depois ele vai pegar aqui e perguntar assim, ó, quanto às propriedades do nióbio, podemos afirmar que a sua primeira energia de ionização, então a sua energia de ionização, e o seu raio atômico, quando comparados ao do ferro, são respectivamente. Para esse exercício, a gente vai precisar da tabela periódica, tá bom? Porque não tem como resolvê-lo sem a tabela periódica. Então, para alguns exercícios, fiquem com a tabela periódica na mão. Em relação a isso, não se preocupem no vestibular, porque o vestibular ele sempre ou vai te fornecer a tabela periódica, por exemplo, a FUVEST, a Unesp, eles vão te fornecer a tabela periódica se for necessário. Desculpa, a FUVEST acho que não fornece. A Unesp vai te fornecer a tabela periódica se for necessário. Já o Enem, por exemplo, ele não vai te fornecer a tabela periódica. Ele vai te dar os dados da questão. Nesse caso aqui, a gente precisaria consultar a tabela periódica. Ele está fazendo uma comparação de propriedades periódicas entre o nióbio e o ferro. Então a gente vai ter que ver, a gente vai ter que lembrar como que aumenta a energia de ionização e o raio atômico, tá? Então, no PowerPoint tem um esquema que eu acho legal, que é aquelas flechinhas, sabe? Do raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Aí, agora a gente vai focar na energia de ionização e no raio atômico. Eu vou só revisar um pouquinho o que são cada um deles. O raio atômico é praticamente o tamanho do átomo. Então, quando fala raio atômico, fala tamanho do átomo, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar, tá bom?
E a energia de ionização é a energia que a gente precisa fornecer para um átomo para ele liberar um elétron. É a energia mínima que a gente precisa fornecer para um átomo para que ele consiga liberar um elétron. A gente sabe que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Como que eu sei disso? Vocês podem decorar para as provas, é válido, ou vocês podem lembrar pela lógica. No mesmo período, quanto mais... Não, vou começar pela família, desculpa. Numa mesma família, lembra aquelas colunas verticais da tabela periódica? Numa mesma família ou grupo, quanto mais camadas o átomo tiver, maior o raio atômico. Isso é um pouco lógico, né? Porque quanto mais camadas de elétrons o átomo tiver, maior ele vai ser. Então a gente já sabe que o raio atômico aumenta de cima para baixo. E a gente também sabe que no mesmo período, todos os elementos vão ter o mesmo número de camadas. Isso quer dizer que, no mesmo período, a gente vai lembrar que quanto maior o número atômico é a quantidade de prótons, menor vai ser o raio atômico. Por que que é inverso? Porque quanto mais prótons tendo o mesmo número de camadas, maior vai ser a atração. E aí menor vai ser o raio atômico. Porque imagina que a gente tem, se ele atrai mais, ele vai ficando menor. Entendeu? Essa é a lógica. Por isso que se lembra que o raio atômico aumenta de cima para baixo na tabela e da direita para a esquerda, tá bom? E energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, é o contrário. Entendeu? Eu acho... Ah, vou compartilhar a tela. Desculpa. Vou compartilhar a tela com a lista de exercícios. Eu acho desse jeito mais fácil de guardar. Eu decoro o raio atômico e depois eu decoro que os outros são ao contrário, tá? A gente está falando desse exercício aqui, ó. O quinto exercício, do nióbio. Aí, gente, então a gente já sabe o que é o raio atômico e o que é a primeira energia de ionização. Agora é a hora que a gente vai pegar a tabela periódica e vai compará-los. Então, nesse momento, seria interessante a gente ter uma tabela periódica. Eu vou tentar pesquisar aqui no Google uma tabela periódica para a gente dar uma olhada nisso junto também. A gente está falando do... tá cortado, peraí. A gente está falando dos elementos do nióbio. Deixa eu achar o nióbio aqui. Do nióbio aqui, que é o elemento 41. E a gente está falando também do ferro, que é o elemento 25, tá? Ambos são elementos de transição, não são elementos representativos. Aí agora, a gente quer... Vou voltar aqui para a questão. A gente vai querer comparar a primeira energia de ionização do nióbio com a do ferro. Energia de ionização, a gente sabe que ela aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quando a gente olha aqui o nióbio e o nióbio está abaixo do ferro e ele também está à esquerda do ferro. Isso quer dizer que a energia de ionização, quando a gente compara o nióbio... Peraí, eu me perdi um pouco aqui. Quanto às propriedades do nióbio, podemos afirmar que sua primeira energia de ionização, quando comparados ao do ferro, são, respectivamente, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Isso quer dizer que a energia de ionização do ferro, ele vai ser maior. É isso, né? Se eu falar que sua primeira energia de ionização... Ai, gente, eu me confundi aqui. Deixa eu fechar isso. Peraí, deixa eu só ler de novo. Porque isso que é confuso, essa comparação entre as propriedades do nióbio. Podemos afirmar que a sua primeira energia de ionização e o seu raio atômico, quando comparados aos do ferro, são maior... Eu acho que a energia de ionização do ferro é maior que a do nióbio, certo? Então, o nióbio tem uma energia de ionização menor que a do ferro. Gente, desculpa, porque eu acho que eu devo ter errado no gabarito. Então, se foi isso, eu resolvi esses exercícios agora há pouco e agora surgiu essa dúvida para mim.
Eu vou só olhar aqui na resposta da 5. É que tá falando que a resposta é C. Ai, gente, eu tô pagando mico na minha primeira aula. Eu posso, Júlia, eu posso dar uma olhada no sim e te responder daqui a pouco? Porque eu devo estar nervoso e tô confundindo as coisas. Porque aqui eu marquei que a resposta certa era maior e menor. Mas talvez eu confundi na hora que eu fui realizá-la. Então, eu acho que agora é D, na real. Agora, enquanto eu tô resolvendo. Eu acho que é D. Mas se eu resolvi antes e deu C, ou é porque eu tô ficando doido, ou é porque eu devo errar alguma coisa. Mas agora, quando eu tô respondendo aqui com vocês, para mim eu acho que é menor e maior, e o nióbio localiza-se no quinto período. Tá? Não. Ó, eu vou falar por que eu acho que é D e por que tá errado. E depois eu verifico se tá errado mesmo, tá? E aí eu passo para vocês. Ó, como o ferro tá aqui na tabela periódica, ele tá acima e à direita, isso quer dizer que a energia de ionização dele é maior do que a do nióbio. Então o nióbio tem uma energia de ionização menor. Com o raio atômico vai ser o contrário. Então o nióbio vai ter um raio atômico maior que o do ferro. Isso quer dizer que a resposta teria que ser D, tá bom? E eu acho que eu errei o gabarito. É por isso que eu fiquei confuso agora, porque eu tinha revisado os gabaritos e achei que ele estava correto. Mas eu, se alguém não entendeu essa questão, porque eu confundi muito, muito tudo, eu posso revisar, mas eu acho que é D. E eu errei no gabarito, tá? Mas aí eu posso confirmar para vocês no grupo amanhã, falando que é D mesmo? Tipo, só para eu dar uma olhada em casa, mas eu acho que é D agora fazendo com vocês, e eu errei no gabarito, tá? Alguém tem outra dúvida? Pode ser nesse exercício também, eu vou repetindo até a gente conseguir fazer de um jeito que entenda. Porque eu acho que eu mais confundi vocês agora do que ajudei. Ó, eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre esse exercício. Quando a gente vai comparar dois elementos, a gente precisa ter noção de como funcionam as propriedades periódicas e como elas aumentam. O raio atômico ele vai aumentar da direita para a esquerda na tabela periódica e de cima para baixo. Os outros, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, eles aumentam o contrário. Quando eu fui resolver esse exercício pela primeira vez, eu acho que eu comparei o ferro com o nióbio e não o nióbio com o ferro. Então eu fiz o inverso, entendeu? Por isso que eu coloquei maior e menor em vez de menor e maior. Mas só para eu conferir certinho, eu vou refaço e depois passo para vocês, tá? Então, depois dessa palhaçada que vocês viram agora, vocês gostariam de perguntar outro exercício? Ou esse mesmo, falando tipo, olha, Henrique, você se perdeu, fala tudo de novo. Eu falo. Acho que então a gente pode fazer uso de aula, né? A partir do 6, começando no 6. Pode ser? Em qualquer momento, sintam-se à vontade de me mandar mensagem, tipo, no chat aqui e falar, tipo, para tudo. Tá? Então vamos lá. O 6 fala assim, ó. A respeito da classificação dos elementos químicos na tabela. Ah, eu vou espelhar aqui. O 6 fala assim: a respeito da classificação dos elementos químicos na tabela periódica, é correto afirmar que. Eu ainda estou espelhando? Tô, né? É correto afirmar que. 1. O fato dos elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência não faz com que suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes. Na realidade, gente, quando a gente pensa assim, o fato dos elementos de um mesmo grupo apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência, isso faz com que eles sejam do mesmo grupo ou família. E isso quer dizer que suas propriedades físico-químicas são semelhantes, tá? Então, tá errado. Aqui fala que não faz com que suas propriedades físico-químicas sejam semelhantes. Isso está errado.
2. Os elementos pertencentes ao mesmo período estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Cada período se encerra, isso está certo, cada período se encerra quando o elemento apresenta a configuração eletrônica estável de um gás nobre. Isso é real. Lembra que o oitavo período da família 8A, desculpa, peraí. Cada período se encerra quando o elemento apresenta a configuração eletrônica estável de gás nobre. Isso está certo. Lembra que o grupo, a família 8A ou o grupo 18, a gente chamava de gás nobre, que são os gases que são estáveis? Então tá certo. Todo período vai se encerrar num gás nobre. 4. Elementos de uma mesma família apresentam o mesmo número quântico principal da camada de valência? Não, isso é falso. Por quê? O mesmo número quântico principal, o que o elemento da mesma família apresenta é o mesmo número de elétrons na camada de valência, e não o mesmo número quântico. 8. Todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a ns1 na camada de valência são chamados de metais alcalinos? Todos os elementos que possuem configuração... Não. Por que não? Porque e essa é uma pegadinha. O hidrogênio possui configuração eletrônica igual a ns1, e ele não é um metal. Lembra disso? 16. Todos os elementos que possuem configuração eletrônica igual a ns2 na camada de valência são chamados de metais alcalinos terrosos? De novo, não. Por quê? Outra pegadinha. O hélio possui configuração eletrônica com final de ns2, e nem por isso ele é chamado de metal alcalino terroso. 32. No final de cada período, observam-se os elementos que possuem pequena tendência à reatividade química. Real, os gases nobres possuem quase nenhuma tendência à reatividade química. Esse comportamento reflete a configuração da camada de valência com o octeto completo. Isso mesmo. Deu para entender que o correto é 32 e 2, totalizando 34? Se tiver alguma dúvida nesse exercício? Porque eu não consigo ver aqui o chat enquanto eu estou espelhando a tela. A gente tem esse problema. Então, às vezes vocês podem soltar um grito também, enquanto eu estiver falando, que aí eu volto para o chat. Aí eu dou uma olhada. Vou fazer o 7, então, de aula. Aí, quando a gente acabar os de aula, aí eu fico livre para a gente fazer os que vocês quiserem dos complementares. 7. Considere os elementos. K, que é potássio, CO, que eu não sei qual que é, AS também não sei qual que é de cabeça. Ah, peraí que eu acho que eu lembro. Será que é antimônio? Deixa eu ver. Vou pegar uma tabela periódica aqui. Arsênio, errei. E bromo, é isso, né? Todos localizados no quarto período da classificação periódica. O elemento de maior densidade e o elemento mais eletronegativo são, respectivamente. Para isso, a gente vai precisar consultar a tabela periódica, daquele jeito. Lembra que o de maior densidade a gente vê indo de cima para baixo e das beiradas para o meio? E o elemento de mais eletronegatividade a gente vê da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu guardo que o elemento de maior eletronegatividade é o flúor, porque isso é muito importante. Aí tem aquela sequência de eletronegatividade que a gente tem FON, Cl, Brisc e pH metais, que eu passei na aula, que a gente pode ter aquela frasezinha de fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Essa frase é importante. Se você decorar que o elemento mais eletronegativo é o flúor, e ele está no cantinho superior direito da tabela, você lembra que para ver quem é o elemento mais eletronegativo, a gente vai da esquerda para a direita, quando olhando para a tabela periódica, e de baixo para cima, tá bom? Então, a gente vai comparar. Esse exercício 7 é praticamente de comparação. A gente pega esses 4 elementos e vai olhando qual que é o que está mais para baixo e no meio da tabela. Esse daí vai ser o elemento de maior densidade, que no caso, deixa eu comparar aqui, a gente tem o potássio, o cobalto, o arsênio e o bromo. Ah, todos estão no mesmo período. Como todos estão no mesmo período, fica mais fácil da gente comparar. A gente sabe que o cobalto é o que tem maior densidade porque ele é o que está no de transição. Então ele está mais para o meiozinho da tabela periódica, então ele tem maior densidade. A gente sabe também que
vai ser o mais eletronegativo, vai ser o que está mais à direita, e no caso é o bromo, que dá a letra B, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse? E também não fica muito preocupado. Às vezes, quando a gente lê essa questão, a gente assusta, pensa assim, vixe, se tiver cada um de um campo da tabela periódica, como é que eu vou comparar todos? Normalmente, em questões que colocam muitos elementos, eles comparam todos no mesmo período, ou todos no mesmo grupo ou família, tá bom? Tá, nenhuma dúvida ainda no chat. Eu vou passar para o 9, então, para o 8. 8. O 8 é do Enem, e ele fala assim, ó. Sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o nosso famoso NaCl, e açúcar, que é a sacarose, são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam comportamento completamente diferentes quanto à condução de corrente elétrica. É verdade. Agora a gente vai falar sobre ligações. A gente mudou um pouquinho, mas nem tanto. Gente, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, é o NaCl. É a ligação iônica mais famosa que a gente tem. Essa ligação iônica vai ser entre o cátion Na+, e o íon Cl-. Vocês lembram que ligação iônica sempre acontece entre um metal e um ametal, ou seja, alguém que está dando elétrons e uma pessoa que está recebendo elétrons. E aí todo mundo fica estável pela teoria do octeto, tá bom? E qual que é uma das características que a gente tem das ligações iônicas, ou melhor, dos compostos iônicos? E precisa ficar muito gravado que compostos iônicos, eles não transmitem eletricidade, eles não são condutores em estado sólido. Mas se eles estiverem fundidos, ou seja, em estado líquido, ou se eles estiverem em meio aquoso, eles transmitem eletricidade, eles são condutores, transmitem eletricidade, calor. Se a gente pegar o açúcar, ele é ligação covalente, certo? Como ele é feito, isso também pode ficar gravado, que a sacarose, ela é composta por ligação covalente. A química orgânica, em si, que a gente vai aprender daqui a alguns meses, ela é quase inteira feita por ligações covalentes. Então, quais são as características de compostos moleculares, ou seja, compostos que são montados por ligações covalentes? Eles não transmitem, eles não são condutores, eles são péssimos condutores em estado aquoso, fundido, sólidos, tá bom? Então, é sempre aquela experiência que você pega um pote, passa uma linha, assim, prende 2 grampeadores, um pote com líquido, e coloca uma lâmpada. E aí você vê, se você colocar sal na água, a lâmpada acende, porque gera corrente. Mas se você colocar, por exemplo, açúcar na água, a lâmpada não vai acontecer, porque o açúcar é um péssimo condutor, tá bom? Aí a gente pode ler as alternativas. As alternativas vão ficar falando assim, o cloreto de sódio é um composto iônico, tipo, o cloreto de sódio é um composto iônico e sua solução aquosa conduz corrente elétrica devido à presença de moléculas de NaCl. Meio estranho, né? Devido à presença de moléculas de NaCl. Na realidade, ele produz corrente elétrica devido à presença de íons livres, né? Guarda esse termo, é muito importante. Aí ele fala que a sacarose é um composto covalente e sua solução aquosa tem viscosidade muito alta, diminuindo a condutividade da água. Até que essa segunda parte, a gente está mais certo que a primeira, mas isso aí está errado. B. Uma substância como cloreto de sódio, que em solução aquosa forma íons, isso é muito verdadeiro. Em solução aquosa forma íons, é por isso que a gente tem íons livres e consegue transmitir eletricidade. É chamada de eletrólito, desculpa. E depois vocês vão aprender o que é isso, mas essa parte está certa. A solução de sacarose conduz corrente elétrica. Aí errou de tudo. A solução de sacarose não conduz corrente elétrica. Perdi aqui. C. O cloreto de sódio é um composto iônico, correto, e suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres. Perfeito. A sacarose é um composto constituído de moléculas, sim, composto molecular, e suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, pois as moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de cargas. Exatamente. Não existe transporte de carga, não existem íons livres. Tá certo? É a letra C. Tá? O Enem gosta bastante dessas coisas teóricas sobre ligação iônica, ligação covalente, então isso é importante da gente dar uma olhada. Também propriedades periódicas costumam aparecer, tá? Vou ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que ninguém tem uma dúvida, então eu vou continuar, tá? Eu vou passar para o exercício número 9, que eu acho que é o último que a gente tem do dia aula, e também é sobre ligações.
O 9 da Unesp, ele é bem legal. Ele vai colocar 3 substâncias diferentes e ele vai falar que algumas são no estado sólido conduzem e outras não conduzem, tá? E aí depois ele pergunta, quais são essas substâncias? Eles são compostos do quê? Metálicos, covalentes ou iônicos? É só a gente dar uma olhada. A substância 1, no estado sólido, ela conduz. Se ela conduz no estado sólido, ela tem que ser um composto metálico, porque só eles vão conduzir em estado sólido. Então, ele tem que ser um composto formado por ligações metálicas. E no estado líquido também conduz. Isso acontece porque possuem íons livres. Lembra na ligação metálica? O mar de elétrons? Então, a substância 1, a gente já pode saber que ela é um composto metálico. A substância 2, ela é isolante em sólido e ela é isolante também no estado líquido. Então, não é um composto iônico, porque o composto iônico ele é condutor quando ele está fundido no estado líquido. Então, é um composto covalente ou um composto molecular. E o último, que é isolante no estado sólido e condutor quando está fundido, é um composto iônico, deixando para a gente a letra A como correta. Tá bom? Agora a gente tem os exercícios para casa. Gostaria de saber, eu resolvi os exercícios para casa, agora também antes da aula. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida nesses exercícios para casa ou sobre a matéria em geral, tá? Não precisa ser só sobre os exercícios, pode ser sobre qualquer parte da matéria, sobre ligações, ou se isso é importante ou não. Vocês têm alguma dúvida para a gente resolver? E também pode ser entre os exercícios que a gente acabou de resolver, tá? Eu falo meio rápido, eu tô tentando falar mais devagar. Eu fiz um teste com um amigo meu antes da gente entrar aqui, e ele falou que eu falo muito rápido, então eu tô tentando respirar um pouco mais, mas se tiver rápido, vocês me avisem de novo que eu repito. Ou também, se quiser que eu resolva um exercício dos de casa, eu também posso resolver, vocês que sabem. Eu também não sei o que acontece normalmente, tipo, quando vocês não falam, eu não sei o que eu tenho que fazer normalmente. Resolver o 3. Tá, o 3 de complementares, né? Ou o 3 da aula. Imagino que seja complementar. O de casa. Tá. Vamos ver o 3. Vou colocar para compartilhar de novo. Tá. Eu vou. Aqui o 3, gente. Indique entre as alternativas abaixo aquela onde são feitas exclusivamente afirmações corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são dadas a seguir. Então a gente tem 5 elementos e suas configurações eletrônicas. Neste vestibular, ele não deu a tabela periódica, ele não fornece a tabela periódica. Se tivesse fornecido, não seria também de interesse de vocês, mas vocês poderiam contar quantos elétrons tem e ver qual que é o elemento na tabela periódica. Mas para esse exercício não é interessante, não. O que esse exercício de tabela periódica cobra da gente como estudante? Ele vai mostrar para a gente as configurações eletrônicas e quer que você tire conclusões sobre essas configurações e aplique-as na tabela periódica. Como que a gente pode fazer isso? Lembra que o número grande é porque aqui não está em potência, né? Mas é tipo sempre um número grande, a letra que representa o bloco e depois o outro é o número de elétrons em potência. E aí o que a gente consegue tirar disso? Esses primeiros números que vêm antes da letra, eles indicam quantas camadas o elemento tem. Então eu consigo ver que o elemento número 1, ele tem 3 camadas. Isso quer dizer que ele está no terceiro período. Esse é mais ou menos o raciocínio que a gente tem que construir na nossa cabeça. O elemento número 2, tá vendo que ele tem 2 camadas? Porque o número grande maior é 2. Então ele tem 2 camadas, ele está no segundo período. E assim por diante. O 3 está no quarto período, o 4 está no terceiro e o 5 está no terceiro período da camada periódica.
A gente está tirando conclusões mesmo sem ter a tabela periódica. E a gente também consegue saber quais são as famílias desses elementos. Como que eu sei? A família é dada pelo... A família na tabela periódica é dada pela quantidade de elétrons na camada de valência. Então, sempre a gente vai pegar a última camada, no caso do primeiro elemento, é a terceira camada. E a gente vê quantos elétrons tem nessa camada. No caso do primeiro elemento, são 7 elétrons. Se a gente tem 7 elétrons na camada de valência, vocês já podem concluir que esse primeiro elemento, por exemplo, é um halogênio, porque ele está na família 7A, ou família 17. É mais ou menos esse o raciocínio. Se tiver alguma dúvida com esse raciocínio, vocês me falem, tá? Porque é mais ou menos esse o raciocínio que a gente precisa criar na nossa cabeça. Conseguir ver o que é a configuração eletrônica, conseguir ver quantas camadas tem, quantos elétrons tem na camada de valência, e a partir daí a gente conseguir tirar conclusões. Então vamos ler as alternativas e vendo se está certo ou não. A letra A fala assim, o elemento 3 é um gás nobre. Vamos ver? Para ser gás nobre, a gente tem que ter 8 elétrons na camada de valência, tá? O elemento 3, a camada de valência é a camada 4. Então ele está no quarto período. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então ele não tem como ser um gás nobre. Na realidade, como ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ser um alcalino terroso, da família 2A ou grupo 2, desculpa. Família 2A ou grupo 2. E aí que ele fala que o elemento 2 é um halogênio. Na realidade, o elemento 2 também não é um halogênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ser um halogênio, ele precisaria ter 7, então ele é um calcogênio, família 6A, tá? Viu que às vezes no vestibular é importante a gente decorar o nome dessas famílias, alcalino, alcalino terroso, família do boro, nitrogênio, calcogênio, halogênio, gases nobres, tá? Eu pulei a família do carbono, mas é a família 6A. Tá bom. E aí, vamos para B. Os elementos 2 e 4 situam-se respectivamente no segundo e terceiro período da classificação periódica. Bem, o elemento 2, ele tá no segundo período. A gente vê, ó, pelo número grande que ele tá no segundo período da tabela periódica. Então tá certo. O elemento 2 está no segundo período. E o elemento 4 está no terceiro? O elemento 4 também está no terceiro período da tabela periódica. Por isso que a letra B vai ser a letra correta. Vou continuar falando mais rápido sobre as outras alternativas e por que elas estão erradas. O elemento 4 situa-se no terceiro período da classificação periódica e é um metal alcalino terroso. Vamos ver. O elemento 4, ele realmente se situa no terceiro período, mas ele tem 8 elétrons na camada de valência. Se ele tem 8 elétrons na camada de valência, quer dizer que ele é um gás nobre, ele está estável. Então ele não é um metal alcalino terroso. Para ser um metal alcalino terroso, ele precisaria ter só 2 elétrons na camada de valência. O elemento 3 é um elemento de transição e o elemento 4 é um actinídeo. Vamos dar uma olhada. O que seria um elemento de transição? Um elemento de transição é um elemento que é terminado em D ou F, tá? Esses são os de transição. Eles são divididos em transição interna, se forem terminados em F, ou transição externa, se forem terminados em D. Os terminados em F são aquelas séries pequenininhas que tem abaixo da tabela periódica, que são os lantanídeos e actinídeos, tá bom? Isso que ele falou aqui em actinídeo. O elemento 3, ele termina em, o elemento 3 termina em S, então ele é um elemento representativo, ele não é um elemento de transição. E o elemento 4 termina em P, então ele também é um elemento representativo, ele não é de transição interna, ele não é um actinídeo, tá errado. E a letra E, o elemento 1 é um metal alcalino terroso, vamos ver aqui, o elemento 1 tem 7 elétrons na camada de valência, ele não é um alcalino terroso, ele é um halogênio. E o elemento 2 situa-se no mesmo grupo do nitrogênio na classificação periódica. Bom, vamos ver, o elemento 2 tem 6 elétrons na camada de valência, e aqui está falando, então ele é um calcogênio, e aqui está falando que ele ficaria no mesmo grupo do nitrogênio. Não, ele não fica no mesmo grupo do nitrogênio, ele precisaria ter 5 elétrons na camada de valência para ser do nitrogênio, que é a família 5A. Deu para entender ou tem alguma dúvida? Estou perguntando mais para o Lucas. Deu para entender, Lucas? No Enem, nem tanto. No Enem, já apareceu
alcalinos e alcalinos terrosos. Mas esses são bem importantes. E gases nobres, obviamente. Gases nobres, a gente precisa ter esse conhecimento para todos os vestibulares. Do que é um gás nobre, de ter a noção de que ele tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que vai ter 2 elétrons na camada K, mas todos eles vão ter, vão estar estáveis. Se vocês forem prestar outros vestibulares além do Enem, é muito bom decorar todos os representativos. No Enem, é bom a gente ter noção de que são alcalinos terrosos e gases nobres. Mas eu não acho que precise decorar, assim, todos. Eu acho que o Enem não pediu, mas pode aparecer, sabe? Então é bom a gente ter um pouco desse conhecimento. Mas eu nunca vi, além dos gases nobres e alcalinos terrosos, eu nunca vi questão falando sobre os outros. Ou se eu vi, eu não me lembro. Mas eu acho difícil. Tipo, os vestibulares vêm pedindo menos esses conceitos que são praticamente só decoreba, sabe? Então, e o Enem principalmente. Então, eu acho difícil. Especialmente, existem vestibulares tipo a FUVEST que levam em consideração se você sabe alguns elementos muito famosos de alguns períodos, sabe? Tipo, saber que o lítio fica na família 1A, e isso não é tão importante assim. Para o Enem é nada importante, nada relevante saber quais são, onde ficam os elementos da tabela. Não precisa decorar a tabela para o Enem. Mas, em compensação, o Enem cobra muito. A maior parte de exercícios que cobrem tabela periódica vai ser sobre propriedades periódicas. Entendeu? E normalmente bem contextualizado, que às vezes pode confundir a nossa cabeça, que nem aconteceu comigo agora há pouco. Mas acho que é isso. A minha opinião é que é legal estudar, mas os mais importantes são os alcalinos terrosos e gases nobres. Os outros, é importante saber, mas nem tanto, assim. Pro Enem, eu não vejo muito caindo. Acho que é, acho que é isso, sobre as famílias. Mas também sobre os elementos de transição das famílias, você nem olha, porque não costuma cair em nenhum vestibular, porque eles não seguem as regras bonitinhas, sabe? Então você não vai ver configuração eletrônica pedindo para você dar alguma propriedade periódica de elementos de. A propriedade periódica cai sim, mas dando, por exemplo, para falar qual que é a família, qual que é o período de elementos representativos, desculpa, elementos de transição, que são aqueles do grupo D e do grupo F. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida de algum exercício complementar ou da matéria, sobre ligações? Tá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no meu WhatsApp, tem lá no grupo, eu mandei mensagem hoje também, de qualquer coisa, assim. Fiquem à vontade. Eu sei que é desconfortável ter que ficar falando pelo online toda hora, eu também não gosto muito, eu tenho dificuldade de mexer nisso. E eu esperava que fosse de um jeito diferente, mas as possibilidades para a gente agora são essas. Então a gente vai tentar fazer o melhor que a gente consegue nisso. E se tiver qualquer dúvida de algum exercício, vocês me falem, mesmo lá no grupo ou qualquer coisa. Pode falar. Ou de método de estudo, essas coisas também, que eu consegui ajudar. Vocês me falam. Ah, eu ainda estou compartilhando tela. Deixa eu interromper. Aí eu me perco tudo nisso. Então, acho que é isso. Normalmente o pessoal encerra nesse horário, ou normalmente a gente fica até dar uma hora, porque eu realmente não sei. Esqueci de perguntar isso pra Dani. Gente, eu não sei, eu tô perdido. Acho que a gente já pode encerrar então? Ou é melhor eu esperar? Então eu acho que eu já vou. É porque eu realmente não sabia como vocês. Tá, então eles costumam encerrar. Tá bom então.
Muito obrigado, gente. Desculpa. Desculpa, de verdade, a confusão no começo. Eu vou dar uma olhada nos exercícios e vou repassar para vocês, tá? Eles atualizados. Eu vou atualizar a lista no grupo com o gabarito atualizado, então. E é isso. Eu vou encerrar a reunião. Muito obrigado por terem participado e qualquer coisa estamos juntos. Valeu, gente.